chegar aos evangélicos como pela Benedita. Se fosse fácil, eu colocava você, que é a mais linda evangélica desse país, para resolver os nossos problemas. Mas não é você. Não é individualmente um problema de uma pessoa. É uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente, que são gente trabalhadora e gente de bem, gente que muitas vezes agradece à igreja ter tirado o marido da cachaça para cuidar da família, ter tirado o marido do sofrimento, da violência para cuidar da família. Então nós precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Olha só, esse discurso do Lula eu acho maravilhoso, maravilhoso assim, porque ele traduz uma realidade. E é um puta de um ato falho. Quem aumenta a sua prosperidade e aumenta, isso é pior ainda, e quem aumenta a sua instrução, a sua percepção da realidade, ou seja, quem sabe o que está acontecendo, que tem mais estudo, ou mais noção, ou mais consciência, e tem mais instrução, jamais vai votar no PT. Sobretudo, também ele cita médio e microempreendedor, como eu disse na pauta passada. A política de esquerda, e o lulopetismo é a epítome dessa política de esquerda, é tornar todo mundo mais pobre, sufocar o médio e microempreendedor para ele pagar, sei lá, 3, 4 vezes o salário de um empregado, de imposto para o Estado, para acabar com esse micro e médio empreendedor, privilegiar uma meia dúzia de empresas, grandes empresas de oligopólio, para ficar subornando o governo, subornando o deputado, como o Lula fez no Petrolão, no Mensalão, e ficar com toda uma população pobre, com assistência social, e tirar o voto delas de fora, para sustentar o poder, desse poder que alijou a capacidade de conscientização, de instrução e de elevação social, intelectual e financeira dessa população. Agora, não é só pela precarização do ensino, não é só pela falta de escola que as pessoas votam no PT, é também, sobretudo, e aqui eu tenho que citar alguém de quem eu já comi no prato também, não vou cuspir no prato que eu comi, mas é a verdade, a Rede Globo e a grande mídia, elas são efetivamente atores malignos nessa desconscientização dessa população que já tem uma escolaridade precária. Porque elas enfiam na cabeça da população que Lula foi um democrata, sendo que ele acabou de sair da cadeia por corrupção, por desvio de verba, enfiam na cabeça da população, sei lá, que Bolsonaro era um nazista, ditador, genocida, escondem os crimes, os abusos do STF e do próprio ministro Dino, ou seja, a grande mídia contribui para a precarização da instrução dessa população mais pobre que não tem acesso à educação. Mas aí você vai me dizer, peraí, mas é só pobre que vota do PT? A maioria, infelizmente, é pobre e tem pouca condição de ensino, que está lá no Nordeste e no Norte, que foram as regiões que asseguraram a eleição do Lula, né? 50% da população brasileira não tem esgoto, não tem água encanada. É uma população que não tem nem acesso à escola nem a nada, e a maioria está lá no Nordeste. Mas não é só. A população de, entre aspas, elite intelectual das universidades são contaminadas pela idiopatia. Essas são as exceções, porque essas são geralmente universitário que vive na casa dos pais, são burgueses. É uma ínfima camada do eleitorado, mas esses ganham mais de 5 mil reais e esses votam exatamente por uma instrução precária. Então a gente está no pior dos mundos. É uma maioria de população pobre que não tem acesso à educação, não tem acesso à informação e que a grande mídia despeja a porcaria na cabeça dessas pessoas. E aí o que o Lula está querendo fazer? Está querendo enganar. A gente tem que dar um jeito de dialogar com essa população que é mais instruída e que ganha mais, que é micro e médio empresário, que foge do PT. Foge do PT porque o PT quer arruinar.
com a capacidade cognitiva das pessoas de conscientização e quer arruinar com o micro e médio empreendedor do país. Então, não é todo mundo que é feito de trouxa ao mesmo tempo. Embora 50% da população tenha votado no PT por causa da má instrução, da deturpação da realidade feita pela grande mídia, da deturpação da realidade feita pelas universidades, graças a Deus existem médio, microempresários e pessoas como nós, como vocês, telespectador, que têm um grau de instrução para perceber que qualquer governo de esquerda, e sobretudo o lulopetismo, é um atraso para o país. Porque a gente está nesse atraso exatamente pela precarização do ensino aqui no país, dada a pobreza, mantida a pobreza, por sua vez, pelo próprio governo Lula, que explora essa pobreza intelectual e financeira do povo brasileiro. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.